Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais um dos seminários virtuais do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais. Hoje, com o tema Uma Nova Normalidade, o que podemos transformar. E temos hoje um pesquisador e uma pesquisadora aqui que vão conduzir, né, que é um modelo diferente. Geralmente a gente tem feito com uma única só pessoa ou com os alunos debatendo com o professor. Acho que vai ser uma experiência interessante. O primeiro é o Paulo Kuma, que é professor no Departamento de Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba e atualmente também coordena a pós-graduação ali na Universidade Estadual. E a Maria Ellen Maciel, que é mestre em interculturalidade pelo EPB, trabalha também como professora na Prefeitura Municipal de João Pessoa e também é servidora na Universidade Estadual da Paraíba. Quero agradecer ao Paulo e à Maria Ellen por, enfim, estar aqui conosco, né, terem aceito esse desafio de falar sobre esse importante projeto latino-americano que vem sendo desenvolvido. A dinâmica, como vocês, os que já estão acostumados sabem, mas falo para os que estão vindo pela primeira vez, é que os palestrantes falem por volta de 20, 25 minutos, e depois nós temos uma sessão de perguntas e respostas, comentários, e deixo à vontade o público presente tanto para colocar no chat as perguntas, como se quiser abrir o microfone ao final da apresentação do Paulo e da Maria Ellen. Vou deixar os dois à vontade, quem quiser iniciar. Obrigado mais uma vez, Paulo, Maria Ellen, deixo agora com vocês. Tá bom. Bom, obrigado, Marcos, pelo convite, né? É um prazer estar com você aqui e com vocês e junto com a Ellen, né? A Ellen que é uma parceira aí de já há algum tempo e que a gente vem sofrendo e se alegrando por diversas coisas. Agora a gente está nessa loucura da nova normalidade. Então eu vou expor só um pouquinho como que isso tudo começou, né? Porque eu acho que é bom falar sobre histórias, né? E as histórias que eu posso falar é que isso tudo começa com algumas amizades, com alguns contatos. Eu já tinha ido a diversos congressos internacionais e nacionais, e muitas vezes, as temáticas, a forma de condução não me agradavam muito, mas eu fui no ano passado, 2019, na CLAIP, que foi o Conselho Latino-Americano de Investigação para a Paz. E primeiro que eu participei em 3 ocasiões nesse evento. A primeira participação minha foi com apresentando um artigo junto com o Luiz, que é meu parceiro palhaço, e nós estávamos falando da peça que nós apresentamos em diversos lugares. Nesse momento, tinham jovens da Colômbia, que trabalhavam com hip hop, e uma professora da Argentina que falava sobre música e sobre a influência da música, e aquele momento foi um momento bastante rico para mim. Fora isso, a gente fez uma apresentação que alguns de vocês já devem ter visto, que é o Acerte. Eu e Luiz, a gente fez essa apresentação e logo em seguida se encaminhou a uma mesa de debate. E foi muito interessante, porque quando eu terminei a minha apresentação, o Esteban, que estava conduzindo a mesa, é um hondurenho, que ele também é da CLAIP, né? É um dos coordenadores da CLAIP. Ele chegou para mim, me abraçou e falou assim, brutal. E eu achei aquilo incrível, porque eu não conhecia essa palavra como uma palavra boa, né? Mas eu entendi que aquilo que eu tinha feito tinha causado um impacto, né? E para mim foi importante ouvir isso dele. Fora isso, no último dia, teve um grupo colombiano que fez uma apresentação falando sobre Maria Cano, que era uma mulher colombiana, operária e escritora, e que tinha uma atuação forte nos movimentos sociais e operários da Colômbia, mas ela foi relegada
As pessoas não falavam dela, e esse grupo, então, ressuscita a história dela e apresenta essa história dela de uma forma belíssima, belíssima. E naquele momento eu me senti extremamente emocionado e extremamente conectado com aquelas pessoas. E eu senti a mesma coisa deles, sabe? Isso foi, assim, um momento muito importante para mim. Primeiro que eu acho que a universidade, ela tem que ser mais do que racionalidade. Isso para mim é fundamental. Ainda mais porque eu trabalho com arte. E lá eu senti essa condição. E essa condição e essa capacidade de sentir, né, era uma palavra que o Esteban usa muito, que é a palavra sente-pensante, né? Ou seja, nós somos seres sente-pensantes. Enfim, a partir daí, eu também me repensei várias coisas em relação à América Latina, porque eu vejo que nós, brasileiros, somos pessoas que estamos de costas para a América Latina. A gente quer ser estadunidense, a gente quer ser europeu, mas a gente não conhece nada da América Latina na verdade, às vezes até tem um pouco de estranhamento. Mas eu me senti extremamente conectado com eles, e, enfim, aí, posteriormente, fazendo contato com o Esteban, ele falou, a gente vai fazer uma campanha aqui e tal, você quer participar, quer ajudar, não sei o quê. E a campanha, ela começou dia 7 de maio, né, eu fui ver lá hoje, quando foi postado as primeiras tarjetas, né, tal. Para quem não sabe, então, a campanha, ela tem esse formato, ela tem o quê? Essas frases, que são frases ou negativas, ou positivas, ou reflexivas, questionando a normalidade que a gente quer chegar. Eu fui dar uma olhada hoje rapidinho, e essa frase, nova normalidade, ela surge em 2007, 2008, por causa da crise econômica nos Estados Unidos. Ou seja, como é que as pessoas iam se portar diante de uma nova normalidade? Mas parece que depois dessa pandemia, essa frase ela explode com muito mais força, né? E também questionar, a grande questão dessa campanha é questionar que normalidade era essa que a gente vivia e por que a gente quer voltar para ela. Ou seja, quais são as coisas que me fazem retornar para ela, o que eu sinto falta. E aí eu digo também que essa pandemia parece que é um final de ano final de ano que você faz as promessas, né? Começa a se repensar, porque está todo mundo em casa, ou a maior parte está em casa, boa parte, e raciocinando o que se pode fazer, né? Então, na verdade, assim, o meu questionamento é, enfim, essa normalidade que a gente vivia, ela era boa? E a gente percebe que não. E que a pandemia ela só agravou todos os problemas que a gente já tinha. Então, essas tarjetas, elas têm atrás delas, né, essas frases, elas têm um embasamento estatístico ou de alguma história, e depois a gente tem o manifesto, que a gente solicita que as pessoas assinem esse manifesto, que é uma carta de intenções. Aí eu queria que a Ellen falasse um pouco sobre o manifesto, né, para a gente poder continuar a história e ver como é que a gente desenhou o manifesto e o que está nele, né? Por favor, Ellen, mete a cara aí. Ok, obrigada, Paulo. Obrigada, professor Marcos, pelo convite, né? Travou, Ellen. Travou. Alguma coisa travou. Enquanto a Ellen volta, eu não sei o que aconteceu, então eu vou deixar para ela falar do manifesto, mas o manifesto é a carta de intenções que a gente tem, né? Mas a partir disso, então, nesse manifesto, algumas pessoas estão assinando e elas são ou, ou instituições, né? Instituições estão assinando, ou pessoas mesmo. E a gente já está com em torno de 3 mil assinaturas, né? Mas o que na verdade a gente percebe que, e esse é um dos questionamentos. Então, uma das questões é por que a gente faz, por que a gente faz uma campanha com frases bonitas e pensadas e um trabalho de marketing, vamos dizer assim,
Qual é a finalidade disso? Obrigado, Luan. É isso mesmo, todo mundo pode assinar o manifesto e o Luan colocou aí no chat. Qual é a finalidade da gente tentar divulgar isso e tudo mais? Para quê, né? Então, será que é só mais uma campanha de marketing? E a gente que é de ciência política ou relações internacionais, né, o Departamento de Ciência Política da USP, do qual eu fiz parte, né, fiz mestrado e doutorado lá, a imagem que tinha que era meio que o logo do departamento, era o Leviatã. Então, o Leviatã, né, para quem não sabe, quem nunca viu a capa do Hobbes, das edições antigas, o Leviatã um monstro, né, que é meio jacaré, meio sei lá o quê. Então, ele tinha lá uma cabeça com uma coroa, e numa mão ele tinha uma espada, e na outra mão um cetro. Então, o que a gente percebe? Que todo poder político, ele dialoga com duas forças, né? E essas forças ficaram mais claras principalmente com o Gramsci, Antônio Gramsci, que é a força da violência e a força do consenso. E o que nós estamos vivendo hoje em dia? A gente está vivendo hoje em dia um mundo de fake news, que não é só no Brasil, e um mundo de mudança de atitudes em direção ao fascismo, né, em todos os pontos. Então, uma das coisas que a gente pensou se a gente não fizer as pessoas se questionarem e as pessoas dialogarem sobre o que nós estamos vivendo, para onde nós estamos indo, né, isso não vai acontecer nada. Então, a gente precisa mudar mentalidades. Isso é necessário. Então, esse primeiro movimento da campanha de mudar mentalidades, ele é simplesmente fundamental, porque se a gente não fizer isto, a gente vai perder de lavada, né? A gente pode ver no Brasil, por exemplo, que quem é que dialoga com a periferia? Isso a gente tem que verificar também. Ou quem dialoga nas universidades? Quais são os grandes diálogos? Quais são os grandes questionamentos? Então, a gente poderia dizer, por exemplo, que a força religiosa é muito grande, né? E o Marcos está aí, e o Fábio, para não me deixarem mentir sozinhos. Então, por exemplo, a gente sabe que o Partido dos Trabalhadores, ele era um partido tipicamente intelectual. E ele não teve força enquanto as comunidades eclesiais de base, com base na teologia da libertação, foram para as comunidades pobres e foram divulgar um pensamento religioso social. Aí o Partido dos Trabalhadores ganha força. E qual é a força hoje que a gente está vendo? A gente está vendo a força de quê? De movimentos evangélicos neopentecostais e de movimentos católicos também radicais, também neopentecostais, e que estão, então, se alinhando com uma visão muito parecida com a visão integralista, né, de tradição, família e propriedade, que a gente já viu isso no Brasil lá para a década de 30. Ai, Ellen, pelo amor de Deus, a Ellen não volta. Então, eu vou acabar falando um pouco aqui do manifesto. Então, eu preciso falar desse manifesto, então sabendo que essa normalidade que a gente vivia era injusta, era triste, angustiante, desprezava as pessoas e a gente trabalhava com a lógica do consumismo, desprezava a natureza. Então, a gente cria esse manifesto com essa finalidade de trabalhar essas ideias, né? Então, algumas das ideias do manifesto são as seguintes. Primeiro, o respeito ao ser humano como uma integralidade, o respeito à natureza, a ideia da interdependência entre as pessoas, então, fugindo da ideia do individualismo, a busca pela democracia radical, onde todas as pessoas realmente participem, a busca por educação, saúde, bem-estar, e a valorização das diversidades e das diferenças, e também da arte e da cultura como forma de transformação e de diálogo, né? E o manifesto termina como seu último item
na não violência, na cultura de paz e nos conflitos como oportunidade. Então, esse manifesto, ele demonstra uma posição política, mas que eu considero uma posição política suprapartidária. Então, é como se a gente estivesse pensando para além das diferenças de partidárias, mas não deixando de tomar posições políticas. Isso é muito importante. E, para isso, a gente está tendo a adesão de pessoas, diversas pessoas acadêmicas, além de acadêmicos e acadêmicas, a gente também está conseguindo captar pessoas de movimentos de base mesmo, das estruturas mais longínquas dos territórios. E isso tem sido conquistado principalmente na Colômbia, que ele já tem uma articulação grande entre universidades e esses grupos, que eu acho que é uma coisa que nós, brasileiros, temos que fomentar muito mais. Então, então a gente começou a criar outros grupos. Então, tem um grupo que forma as frases, tem um grupo que faz as estratégias, as estatísticas para embasar essas frases. Né? E essas frases dão um trabalho danado, porque tem que traduzir do português para o espanhol, do espanhol para o português, às vezes para o inglês. O manifesto sofreu esse mesmo processo, mas, assim, às vezes as frases numa língua não ficam tão boas como na outra, né? Então, tem essa dificuldade. E a Ellen, por exemplo, é uma das pessoas que está trabalhando fortemente nisso. E a gente aprende muito com isso, muito, muito. Outra questão importante também é uma coisa que é um grupo, então a gente aumentou essa força com um grupo de jovens, então mais de 60 jovens começaram a participar desses grupos, né? Então esse grupo de construção de frases, o grupo de embasamento, e depois também surgiu um grupo de novas ações. Esse grupo de novas ações seriam novas ações no sentido de divulgar a campanha e de criar outras possibilidades que vocês vão ver mais para frente. Uma delas surgiu da ideia do novelo de lã, que eu acho fantástica essa ideia, porque o novelo de lã, principalmente para os hispânicos, né? Às vezes, por isso que eu digo que as traduções nem sempre são perfeitas, né? Mas quando você desenrola, né? Você está desnudando. Então, desnudar, né? E essa relação entre o novelo e o desnudar tem muito a ver. Por quê? Eles dizem que seria necessário, esses jovens percebendo que seria necessário falar de uma forma mais própria para os jovens, e também falar dos pontos mais importantes do manifesto por meio de uma comunicação um pouco diferente. Então, ela está surgindo, vai ser lançada essa campanha do desnudar a partir de amanhã, né? E eu enrolei um novelo só para fazer isso agora. Depois eu vou usar ele em algumas manifestações artísticas, né? E eu já convoquei alguns aí que estão nos ouvindo, né, para trabalharem com essa questão de arte e de produção de formas de expressão por meio da arte também. E aí, ontem eu me reuni com as pessoas para criar um grupo de levantar quem é que assinou o manifesto, né? E quem foram essas pessoas que assinaram o manifesto? Assinaram só por assinar? Ah, estão aqui, então assinei, legal, as ideias de vocês são boas. Mas, por quê? Porque o objetivo, tentando sair simplesmente da questão do marketing ou do convencimento, ou da discussão teórica, né, ou do questionamento, provocar mobilizações com troca de saberes e criação de redes. Então, o nosso objetivo né, na verdade, criar contatos com pessoas de diversos lugares. Isso já está acontecendo. Né? Eu tenho falado com pessoas de Honduras, do México, da Colômbia, toda semana, mais de uma vez por semana, e não só com acadêmicos, mas acadêmicos, eu digo professores, mas também com os alunos,
E a gente começa, então, ontem foi uma reunião muito interessante, porque a gente começou a misturar ativistas, principalmente aqui do Brasil, né? E ontem foi muito legal porque a Universidade Federal de Sergipe, por meio da professora Érica e dos seus alunos, participaram desse grupo. Então, o que esse grupo vai fazer? Vai levantar quem é que assinou o manifesto, vai fazer comunicado com eles para saber se a gente pode fazer seminários, se a gente pode fazer capacitações e se a gente pode imaginar mobilizações voltadas para essa finalidade. Então, assim, de uma maneira geral, eu acho que eu explanei tudo que eu estou sabendo da campanha, e aí se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. Eu não sei se a Ellen já voltou, mas, Marcos, obrigado, e fico aberto, então, aos questionamentos de vocês. Valeu, Paulo. Maria Ellen teve um problema aí de conexão, ao que parece. Mas, enfim, a gente pode inverter um pouquinho a lógica, se vocês quiserem levantar algumas perguntas para o Paulo, e depois voltamos com a Maria Ellen, caso ela consiga se reconectar. Uhum. Podem colocar pergunta no chat ou então abrir o microfone e, enfim. O povo está meio tímido, acho, Paulo. Eu acho. Mas eu aprendi com o Esteban, eu acho que ele é um pouco ansioso como eu, né? Eu sou muito ansioso, né? Olha a Ellen aí, desapareceu, apareceu. Olha a Ellen aí. Foi. Agora ouvimos você. Desculpa, gente. Essas configurações de segurança. Quando eu liguei o microfone, eu acho que sumi, mas não estava entendendo. Enfim, estou de volta. Maria Ellen, o Paulo tinha terminado a apresentação dele, a hora que você caiu, ele estava falando justamente para você falar um pouco do manifesto. Isso, exato. Enfim, aí deixo você à vontade. Falando e tal, aí o pessoal apareceu como se estivesse saindo, e eu, tipo, acho que tem algum problema aqui. Ok. Em que ponto estamos, Paulo, por favor? Pode falar do manifesto e da tua experiência mesmo na campanha, né? Que eu acho legal também. Certo, ok, vamos lá. Primeiro, como eu disse, né? Desculpa, gente, realmente teve um problema de configuração aqui que eu não conhecia, né? Segundo, como o Paulo estava dizendo antes, né? Ele pediu para eu apresentar um pouco sobre o manifesto, falar um pouco de como a gente começou a trabalhar e tal. Eu não sei se deu para ouvir alguma coisa do que eu estava falando antes, mas eu tinha iniciado agradecendo ao professor Marcos pelo convite, e ao professor Paulo também pelo convite de estar junto na campanha, pela parceria de sempre, né? Enfim. E sobre a campanha, assim, para mim foi uma alegria ter sido lembrada por Paulo. Na verdade, ele sempre me convida e me chama para estar junto às coisas que ele projeta e que ele pensa e que ele produz na universidade. A gente está sempre nesse contato, né? E aí, por causa dessas afinidades de sempre, surgiu essa oportunidade de participar dessa campanha. E aí Paulo entrou em contato comigo logo no início, a gente já começou a conversar a respeito e construímos juntos com toda a rede, né? Na verdade, é uma rede de pesquisa que ele já faz parte junto com o professor Marcos há muito tempo, né? E a gente começou a debater essas questões e criar um manifesto baseado com aquilo que a gente, nas discussões, nas reuniões, encontrava ser mais necessário, ou pelo menos o que parecia ser algo em que a gente devesse trabalhar mais cedo para a gente transformar um pouco essa realidade que era difícil de antes, né, e de que forma ela aprofundou as dificuldades que a gente tem tido agora durante a pandemia, né, e como a gente pode transformar para que no futuro a gente tenha efeitos menores
né, de algo tão grande, de algo que nos impacta de forma tão profunda, e a gente pensou em 10 pontos, né, que são mais, como eu disse, que são mais urgentes, digamos assim, para a gente rever, refletir e transformar na nossa vida. Inicialmente, o ponto 1 do manifesto, ele fala da questão do sustento da vida e da atenção das necessidades materiais, né? Lógico que a gente sabe que o sistema em que a gente está inserido, ele não permite essa distribuição equitativa. A gente tem muitas pessoas que têm muitos problemas financeiros, e aí a gente está falando da questão material, porque ela é necessária para que a gente se mantenha vivo, saudável e tudo isso. Então, essa é a principal reflexão a primeira, aliás, reflexão que o manifesto traz, que ele propõe, né, para a gente. Paulo, se você quiser ir comentando, conforme eu vou colocando os pontos, fica à vontade, certo? Então, esse seria o primeiro ponto de reflexão que o manifesto propõe, é justamente essa substituição desse paradigma de produção exacerbada, de acumulação, né, por um paradigma de redistribuição, de compartilhamento, de uma sustentabilidade efetiva para todos, né? Segundo, a gente tem essa questão de voltar a valorizar a vida, né, baseado no cuidado e no respeito, e aqui a gente imaginou essa questão de exploração do meio ambiente, né, de a gente, infelizmente, ter algumas espécies que já estão realmente em vias de extinção ou já extintas, né, e considerarmos como seres humanos, não como, como eu posso dizer, como senhores, né, do planeta Terra, mas como apenas a gente coloca isso está textualmente proposto, né, como uma forma de vida do planeta, e a gente tem que aprender a cuidar de todo o planeta e a fazê-lo funcionar e estar bem para todos, não somente para nós, né? Essa ideia de que nós não somos superiores de forma nenhuma às outras formas de vida no planeta, né? No terceiro ponto, a gente tem essa questão de compartilhar o desenvolvimento das nossas potencialidades, não somente individualmente, mas para a sociedade, né? Essa interdependência que é inevitável, né? A gente vive de forma interdependente, a gente se relaciona de forma interdependente, a gente não pode viver no mundo de forma isolada, é indiscutível isso, e a gente precisa rever essa forma de vida para que a gente consiga compartilhar melhor não somente os recursos naturais, os recursos que a gente tem, mas principalmente assumir essa responsabilidade diante das outras pessoas e de outras comunidades, e de que forma a gente pode contribuir para que todo mundo tenha um pouco do muito que a gente tem, não apenas materialmente, nesse caso aqui, mas em termos de conhecimento mesmo e de vivência, né? A gente assumir esse respeito diante das outras pessoas. Certo? E aí a gente coloca aqui uns princípios de simplicidade, equidade e corresponsabilidade, que é justamente essa ideia do ponto 3, vai além da questão material, né? Vai uma questão de uma conexão profunda, íntima mesmo, assim, no sentido afetivo até. Certo? No ponto 4, o manifesto propõe que a gente reveja, que a gente substitua essa lógica de representação política que a gente tem, que, inclusive, nessas últimas semanas, eu acho que a tarjeta que fala que não sei se já foi lançada, Paulo, né? Aquela tarjeta que fala hoje, essa semana, tá? Que fala da questão de que essa maioria, hoje, tá? Essa maioria política, ela não é real, se a gente for
fazer as contas da porcentagem de pessoas que votam, de fato, naqueles que exercem os cargos públicos, no executivo, no legislativo, enfim, no legislativo menos, né? Mas no executivo, principalmente, elas não correspondem à realidade, se a gente for pegar o conjunto da população, né? E aí, a gente, de certa forma, a gente se exclui, ou a gente permite que haja uma exclusão, né, dessa parcela significativa que não foi contemplada no voto em si, né, quando a gente não trabalha em torno de medidas que sejam de participação popular, de votos que sejam voltados para situações específicas. Então, essa participação deliberativa ela tem que ser mais intensa, a gente deve provocá-la e solicitá-la, né, para que o nosso voto não seja somente de uma a cada 2 em 2 anos, né, no caso de eleições municipais ou federais, de 4 em 4 anos. A gente acha que aquilo ali foi a única responsabilidade que a gente tem política é essa, né? E aí a gente precisa repensar o que é política e qual o nosso papel nessa sociedade, né, no papel na sociedade em relação à política e de que forma a gente pode participar efetivamente, e para isso a gente precisa cobrar que sejamos ouvidos em questões diversas, né? E aí a gente precisaria assegurar essa participação propositiva e vinculante de forma institucional, né? E não apenas nessas porcentagens que não refletem a realidade e muitas vezes não permitem que a gente evolua enquanto sociedade por nos deixarmos presos, né, a determinadas questões que não são, enfim, não vamos entrar nesses méritos, não é mesmo? A questão, né, dessa participação propositiva e vinculante, que está nesse ponto 4, é justamente esse convite a pensar a política como algo que faz parte do nosso dia a dia e de que forma a gente pode cobrar, participar disso realmente de forma efetiva, né, na sociedade. O quinto ponto é o ponto que me é mais caro, né, por uma questão de profissão mesmo, de ofício, não só a mim, né, Paulo, Marcos, estamos todos envolvidos com a docência, e que fala justamente da necessidade de que a gente entenda que a promoção de uma educação pública e gratuita de qualidade para todos é uma questão de direito universal que tem que ser garantido para todos, independente de local, de nascimento, não importa de classe social, a gente ainda está inserido nessa situação, né? Então, assim, a gente precisa contemplar estratégias que permitam que todo mundo seja atingido por uma educação de qualidade, né? E aí aqui a gente fala justamente nessa questão do processo de construção do conhecimento com essas estratégias educativas dialógicas, sempre pensantes. Paulo comentou no começo, né, essa palavra que é bem cara a Esteban, participativas e emancipatórias, né? Isso tudo é parte de uma realidade que precisa ser transformada e que a gente solicita que pensemos todos juntos para vermos de que forma a gente pode construir isso e transformar isso no futuro, né? Então, esses os pontos iniciais do manifesto, são 10 pontos. Paulo, quer fazer algum comentário aqui pelo meio? A única coisa que eu poderia dizer é que a gente está percebendo também que a gente está indo contra um termo que está sendo muito usado, né, que é a necropolítica, que principalmente é um filósofo cabo-verdiano, o Achille Mbembe, que ele fala do Estado como aquele que, na verdade, propõe a morte, não propõe a vida, né? E o manifesto da gente está indo diametralmente oposto a tudo isso, né? Mas pode continuar, Ellen. Obrigado. Tá, valeu, Paulo. Isso mesmo, certo? A gente mais pontua, né, aquilo que está errado, né, e tenta propor uma transformação para que a gente consiga, no futuro, ter uma transformação social ampla, né, e real, a partir das nossas práticas cotidianas e tal. Enfim. No sexto ponto, a gente fala da questão de saúde mesmo,
né, a questão do bem-estar, que muitas vezes a gente está, muitas vezes não, a nossa sociedade ela é voltada para a questão de resolver um problema de saúde que existiu e não de prevenir problemas de saúde, né, que são possíveis de acontecer. Então, a gente tem que, a ideia é que a gente comece a pensar na saúde como um bem-estar de prevenção e não posterior, né, de intervenção. E aí, a saúde como direito universal também deve ser garantida, e a gente pontua diretamente a questão do acesso gratuito à cura do Covid, né, quando aparecer, né, essa vacina. A gente sabe que não vai ser fácil o acesso, inicialmente nem para quem tem condições de adquirir, né, materiais, condições materiais, e daqui que isso Travou. Travou de novo, né? Então, vamos lá. Então, eu acredito que, né, eu estava até olhando, porque agora eu comecei a ver essa lógica sente-pensante, né? Tem um camarada que já trabalhava com isso, que é o Eduardo Galeano, que eu acho que a maior parte de vocês conhece, que é o jornalista uruguaio que escreveu Veias Abertas da América Latina. E eu gosto muito de falar dessa realidade, porque eu falo assim que o Descartes ele separou essa relação, né? Mas a gente percebe que é impossível separar o ser humano de sentimento, de emoções e da razão. A razão está imbuída, né, do pensamento e do sentimento, né? Mas assim, eu acredito que na, na, na sequência, Ellen ia falar sobre os pontos finais, trabalhando a questão das diversidades, como eu já tinha falado brevemente, né, e das diferenças. Então, a gente percebe também que existe uma lógica mundial que facilita o pensamento, que é estabelecer questões binárias, né, tipo masculino e feminino, ou está no inferno ou está no céu, né? E essas questões binárias, na verdade, elas vêm corroborar pensamentos totalizantes e ditatoriais, né? Então, é verdade que a gente se sente incômodo com a diversidade, né? Quando você entra em contato com uma outra cultura, com uma pessoa muito diferente com você só de conversar, você já se reposiciona, porque é difícil você se manter em cima daqueles mesmos princípios que você já vivia, né? Eu digo até quando as pessoas estabelecem um relacionamento, né, um relacionamento, um casamento, algo assim, e começam a viver juntas, elas vão ver até que as suas próprias lógicas pessoais vão ser questionadas por aquele parceiro ou parceira que você escolheu, né? Eu falei assim, nossa, mas isso não é assim? Ela falou assim, não, na minha família não é assim. Então, acho que a diversidade, ela é fundamental para o crescimento. E o respeito à diversidade, eu digo até a admiração pela diversidade é fundamental. Saber que existem formas de vida diferentes, formas de relacionamento sexual, formas de pensar o gênero, né, formas de pensar a cultura. Isso é fundamental que a gente trabalhe com isso, né? É, e eu estou numa briga pessoal mesmo. Aqui há algum tempo, seria o último tópico, que é o tópico da não violência, né? Porque saiu uma charge bem interessante num jornal, acho que estadunidense, que mostra um rei em cima lá da janela, né? Do seu pórtico, sei lá como é que é o nome daquilo. E lá embaixo o pessoal todo com fogueira e tridente para matar o rei, né? Aí ele fala: você não tem uma forma mais delicada de falar isso, né? Então a não violência é sempre questionada, né? Como se fosse um instrumento do poder, né?
E eu estava lendo um livro esses dias falando da não violência como um instrumento do poder, um instrumento do branco, um instrumento do patriarcado. Mas eu não vejo a não violência dessa maneira, né? Rapidamente falando, por exemplo, aqueles que mais advogaram e lutaram pela não violência foi um indiano e foi um negro, né? Foi Martin Luther King. Então, acho que pensar a não violência, a gente tem que pensar, inclusive, como uma estratégia. E, para mim, é difícil pensar, e é uma coisa que é uma luta constante, é pensar as questões de cultura de paz por meio de uma lógica de respeito ao ser humano, né? E era uma coisa que Gandhi falava muito, né? Eu odeio a agressão e não o agressor. Isso é super difícil. Isso é super difícil. E também, mas não cortar a indignação, porque Gandhi claramente era estratégico e claramente mostrava a indignação que ele tinha por qualquer coisa que ele achasse que fosse uma dominação e que não tivesse fundamento. Bom, gente, então, eu acredito que, bom, só dizendo que a gente também, né, eu ia falar que Ellen poderia falar sobre isso, mas é muito engraçado quando a gente começa a discutir termos, né, do idioma e de como as pessoas falam, e isso tem acontecido muito, né, eu sei que tem algumas pessoas que estão aqui ouvindo a gente. Ô, Ellen, ô, Ellen. Mesmo problema, tive que reiniciar o celular, não sei o que é isso. Isso deve ser o pessoal do Trump lá, fazendo uma interferência na nova normalidade. Jovem. Eu já fechei mais ou menos os pontos do manifesto. Eu queria que você falasse da tua experiência na questão da tradução, da tua experiência, como que é esse relacionamento, como que é as discussões, sei lá, como que você pode explanar isso, Tá. ou alguma coisa sobre a sua vivência na campanha mesmo. Tá, não, então, a campanha para mim tem sido muito enriquecedora, principalmente por essa possibilidade de conviver com pessoas da Latinoamérica, é uma coisa que eu adoro. Tipo, a gente tem vários grupos de discussões, assim, tanto os grupos que são os principais, né, aqueles que estão da coordenação geral, o pessoal do Brasil e tal, e os grupos menores que são o de tradução, e outros também em que a gente está inserido. O que mais me agrada é realmente essa questão do contato com pessoas de vários países. A tradução tem sido um pouco desafiadora por causa dessas questões culturais, né, que interferem um pouco na interpretação de determinados termos e a debate no grupo e aquilo que a gente achava que era de um jeito, na verdade não era daquele jeito, era de outro. Então esse desafio em encontrar formas de colocar no texto a ideia do texto original é o que está pegando mais, assim, digamos, em questão de trabalho, né? Mas em termos da campanha, da participação na campanha, mesmo para mim, Paulo sabe, tipo, eu sou uma pessoa notadamente empolgada nas coisas que eu resolvo fazer, assim, é difícil eu me meter a fazer algo que eu realmente não acredite, é impossível até, eu nem consigo me ver fazendo algo dessa forma, e o trabalho no projeto tem sido incrível, assim, é algo que para mim é bastante significativo, eu posso dizer. Mas, não sei, o que mais eu posso dizer a respeito disso, especificamente? O que vier na tua cabeça aí, fica à vontade. Agora, eu me lembro... Isso, mas, diga. Não, eu me lembro que, assim, quase todos nós, né, ou difícil de encontrar uma pessoa que não, nesses momentos de pandemia, com a situação política que a gente está vivendo, bastante desafiadora, né, quando eu convidei a Ellen, ela ficou numa felicidade intensa, porque ela disse, poxa, pelo menos eu vou estar fazendo alguma coisa importante, né, que possa reverberar nesse momento tão difícil, né? E a Ellen é assim, ela se empolga, né? Ela se empolgou.
Pode falar. Não, então, de fato, é porque, na realidade, as coisas têm sido tão difíceis, né? E no Brasil as coisas têm ficado mais difíceis a cada dia. E você pensa, nossa, sabe? Então, aquela sensação de. Porque eu sempre tenho essa sensação de que a gente vai mudar o mundo, assim. Eu não faço nada achando que não é mudando o mundo inteiro, né? Eu já aprendi que muda aqueles contextos locais, eu já aprendi isso. A vida já me ensinou isso. Mas eu sempre acho que isso vai ter algum resultado lá na frente e que a gente nunca vai nem saber, né? Por isso, como eu digo sempre, essa questão da docência é importante demais na minha vida, porque aquilo que eu faço, eu sei que vai ter um resultado em alguma ação futura dos meus alunos em direção a algo que fez uma diferença danada e que eu nem fiquei sabendo, né? Então, eu gosto de pensar nas coisas dessa forma, e a campanha, para mim, tem esse peso, né? Tem essa força, assim, independente dessa dificuldade do dia de hoje, de achar que as coisas estarão resolvidas, digamos assim, amanhã, né? Uhum. Então, eu posso dizer que essa certeza, nesse momento, ela é de mudança, né, da transformação, nesse momento ela está um pouco comprometida pelas circunstâncias, mas de forma nenhuma desaparecida, né, digamos assim. Bacana. Então, gente, agora eu tenho que tomar muito cuidado para falar, porque o Esteban, que é o coordenador da campanha, ele acabou de chegar na reunião, né? Então, o Esteban está aí. Esteban é um parceirão ali, e ele é o coordenador da campanha realmente, né? Eu vou tentar responder a pergunta da Camila, né? E é até bom se o Esteban quiser falar, né? Alguma coisa sobre isso. Então, quando o Esteban começou a coordenar a campanha, né? E ele começou a fazer contato com algumas pessoas que ele considerava chaves nos países, mas, obviamente, esses contatos estão muito ligados aos estudos para a paz, né? Então, ele contactou a mim, contactou ao Marcos, contactou Camila, né? Camila Braga, que é da USP, lá de São Paulo, e foi contactando algumas pessoas, contactou Ponte, que é do México, contactou a Marcela, que é da Colômbia. Então, ele tem estabelecido eixos, eles chamam de nodos, né? Para mim foi uma dificuldade entender esse negócio de nodos, né? Então, os nós, né? Os nós centrais de cada país. Mas, na verdade, o que são essas pessoas? São pessoas que estão entusiasmadas com isso que a Ellen está falando, né? E que têm vontade de realmente impulsionar a campanha. E a cada semana, a cada dia, o Estevam, principalmente, ele criou um texto que pode ser mandado, tanto esse texto por e-mail, né, para pessoas de tanto em inglês, espanhol e em português, e a lógica é mandar para pessoas do Chile, da Guatemala, do México, Argentina, tudo mais. Então, a questão toda a gente está contactando pessoas e a gente precisa mesmo de envolver a América Latina toda, né? E a gente quer que isso ocorra, mas assim a gente precisa encontrar pessoas que realmente não é só assinar um manifesto e dizer achei legal, não, é algo mais, né? É algo mais. Sobre a campanha de ontem, por exemplo, eu estava conversando com uma com uma com uma aluna minha que está no Chile, a Sabrina, e ela tem um envolvimento bem grande com movimentos sociais próximos à montanha, com as populações indígenas e tudo mais. Então ela já está querendo tocar fogo lá na Colômbia não, lá no Chile, mas eu passei os contatos que o Esteban tinha feito no Chile, e ele sempre vai nos reportando isso. Então, se vocês tiverem contato com pessoas de outros locais, por favor, também façam esses contatos, divulguem a campanha, né? De forma que mais pessoas cheguem para trabalhar junto com a gente. E se vocês também quiserem se empenhar, conversem com a gente, além de assinar um manifesto e acompanhar e divulgar a campanha, né?
Então, é Una Nueva Normalidade .com ou umanovanormalidade.com. Vocês entrem lá e tá no Twitter, no Facebook e no Instagram. A Camila também me perguntou do Desnudando, né? Eu não posso falar muito, porque a campanha vai sair amanhã, né? A campanha vai sair amanhã, então é surpresa, é surpresa. É isso mesmo. A Camila e o Estevam colocaram aí o site. Mas eu só queria deixar um pouco essa lógica porque como é que é a campanha? Então, ontem eu estava conversando com o grupo, eles falando assim, mas e quais são as propostas de ação? Eu falei, olha, eu não sei. Você pode propor. Então, assim, o desnudar, né, eu acho que é interessante, porque o novelo ele é muito bonitinho, né, assim. Olha, Estevão, fiz isso hoje de manhã, pensando na campanha. Enrolei o novelo todinho. E foi assim, a ideia é assim, que quando você desnuda, você vai tecer. Então, você vai construir algo. Então, o que a gente está convidando vocês e a todos nós é que a gente teça essas redes de relacionamento, redes de ação, e que possam se estabelecer como forças, né? De criatividade, de transformação e de reflexão. Né? Essa que é a lógica do novelo que surgiu. Veja, essa ideia não foi dos jovens lá da Colômbia, tal, do grupo de novas ações, e a gente achou super fantástico, né? Incorporamos, então. Amanhã, procurem o novelo que vai explodir aí na campanha. Muito bom, Paulo. Excelente. Paulo, teve uma pergunta que veio aqui da Geice, que é aluna, né, da nossa pós-graduação. Ela perguntou no chat, a nova normalidade tem algumas similaridades com a agenda ODS das Nações Unidas. Essa relação vem sendo considerada pela campanha ou foi considerada de alguma forma na criação do manifesto? Então, eu conheço bastante a agenda ODS e tudo mais, né? E eu já vi algumas discussões sobre a agenda, né, principalmente lá do professor lá da UNB, Tiago Guerri, dizendo que a agenda ODS ela tem uma manifestação de cima para baixo que vem da ONU, né, de uma forma de procurar estabelecer essas relações, mas ela também pode ser cobrada pelos movimentos sociais ou pelos próprios governos, né? E realmente ali tem tudo, né? Eu acho que o 17, se eu não me engano, é a questão da paz, tem da educação, tem tudo. A gente considera, porque quase todos nós, assim, o que não cabe nos ODS, né? Isso é uma coisa que eu tenho verificado também. São muito importantes. Agora, o que a gente realmente está propondo é essa lógica de como criar essas realidades, né? Porque, pelo que eu ouvi Tiago falando também, quase no mundo inteiro, todos os objetivos dos ODS não estão sendo cumpridos. Pelo contrário, a gente tem se distanciado cada vez mais daqueles objetivos. Então, a gente está num nó tremendo, né? Porque estabelecemos os objetivos que a gente não está cumprindo de forma alguma, né? Então, é pensar mesmo nessa praticidade, nessa organicidade de criar redes que possam criar formas diferentes de convivência e ação. Obrigado, Geis. Boa pergunta. Ótimo. Bom, acho que a gente também poderia aproveitar que temos quem iniciou a campanha aqui, que é o Esteban, que está na sala. Esteban, quizás tú puedes hablar algo sobre la campaña, cómo ha empezado. La mayoría de los participantes acá son estudiantes de Relaciones Internacionales o Ciencia Política de las dos universidades de Paraíba, la estadual y la federal. Entonces, si es invitado, si quiere decir algo, en fin, alguna palabrita, sería muy bienvenido. Momentico. Hola, hola, hola. Algo pasa con el micro. Te escuchamos. Ah, ¿me escuchan? Sí. ¿Y me ven? Sí, también. Chica.
Ahora sí, ahora sí. Ok, perfecto. Es que me había perdido en esta virtualidad. La primera vez que utilizo esta plataforma, en nuestra universidad usamos otra. Bueno, un gusto aparecer, estar con ustedes, encontrarme a Marcos, a Paulo, con quienes venimos trabajando ya hace un tiempo, no solo en la campaña, ¿no? Un poco también en estas lógicas de converger, de intentar tejer redes nuevas, fortalecer las existentes, ponernos a pensar juntos. Yo creo que este momento que estamos viviendo en la actualidad es un momento de crisis sistémica tremendo que va a tener unos impactos muy fuertes en los próximos años. Además, no sucede en un vacío existencial, ¿cierto? Venimos, sobre todo en América Latina, en un recorrido de profundas crisis políticas, sociales y económicas que se han venido sucediendo en los distintos países. Y ahora nos encontramos con una pandemia que, además de develar la fragilidad de nuestros sistemas y la perversidad de las políticas públicas que nuestros gobiernos han venido implementando en todos estos años, nos encontramos con una crisis económica tremenda. Por ejemplo, en Honduras la situación de hambre empieza a ser cada día más explícita para la población más vulnerabilizada. Pero esto viene a agravar una situación estructural del país. Nosotros desde 1992, hace 25 años, no logramos descender del 60% de población bajo el umbral de la pobreza. Imagínense lo que significa eso en este momento, o lo que va a significar esto para los próximos años en Honduras. En general, el Triángulo Norte de Centroamérica vive una situación similar, aunque los distintos países están tratando de manejar la situación de forma diferente, ¿no? Ahí Marcos me decía que eran ustedes de relaciones internacionales. Bueno, los distintos estados están comportándose de manera distinta. Por ejemplo, el presidente de El Salvador, Bukele, fortalecer la presidencia sobre el resto de poderes del Estado, centralizar todavía más las decisiones, muy peligrosa para la región. Un apoyo popular todavía muy grande, ¿no? Pero con detenciones arbitrarias y situaciones muy cuestionadas por los organismos de derechos humanos. Guatemala, la situación de Guatemala es distinta. Habían cambiado de presidencia hace relativamente poco y las organizaciones de sociedad civil están de alguna manera haciendo propuestas significativas para tratar de afrontar la crisis un poco en el sentido de oportunidad. Ahí nosotros tenemos un lazo muy directo con ILIPAS, que es una organización muy importante que coordina Luis Padilla, que también forma parte del Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz, y estamos un poco trabajando también de la mano con ellos para generar propuestas específicas de mejora de la situación y de manejo de la crisis a corto plazo, y sobre todo también en clave de futuro, en clave de cómo aprovechar esta situación. Y en Honduras la situación es dramática, ¿no? Por lo que veníamos hablando de la crisis económica y por lo que significa la situación política también del país. Debemos recordar que Honduras sufrió un golpe de Estado en 2009. De ese golpe de Estado no nos hemos recuperado porque en 2017, en las últimas elecciones, con un fraude electoral tremendo, el actual presidente se reeligió, pese a estar la reelección prohibida en la Constitución hondureña. Se hizo una modificación previa a las elecciones de una forma express y se presentó y con sospechas muy grandes de fraude electoral, reconocida y denunciada por organismos internacionales como la propia OEA o la Unión Europea. En todo caso, pues gana las elecciones y sigue gobernando hasta la actualidad. Y entendemos que la convergencia de la crisis de la COVID con la crisis económica y con la crisis política pues va a marcar definitivamente las siguientes décadas. Entendemos que esta situación es un poco similar a la que sucede en otros países latinoamericanos. No hay que olvidar, por ejemplo, el golpe de Estado que acaba de suceder en Bolivia. No hay que olvidar también la propia situación, la deriva de pérdida o vamos, de
relacionada con el funcionamiento democrático en la región. Y vemos con gran preocupación todas esas situaciones. Sin embargo, también entendemos que precisamente por ser un momento histórico que va a marcar el devenir, es todavía importante darle la vuelta, ¿no? y entender que tenemos que ser un poco las organizaciones de sociedad civil, las personas que de alguna manera estamos comprometidas con hacer transformaciones sociales y construir un mundo más justo, la academia, personas interesadas en transformar un poco esta situación que vivimos, somos los que tenemos que tomar la palabra y somos los que tenemos que convertirnos en protagonistas para escribir la historia que se estudiará dentro de 100 años. O sea, y este momento es el momento histórico clave para tomar ese protagonismo y realmente ser nosotros los capaces de escribir la historia y no los perjudicados o los damnificados por la historia. Y para eso es necesario consolidar un sujeto político de acción. Y no podemos depositar esa responsabilidad de la construcción del sujeto político en otros y en otras. Nosotros entendemos que es el momento de dar un paso adelante, ¿verdad? El momento de articularnos, de volvernos a encontrar, de reflexionar juntos, de empezarnos a hablar. Nosotros desde CLAIP, es una sociedad científica latinoamericana que se funda en 1977, venimos trabajando con esto, ¿no? Y hemos tenido momentos de gran esplendor y de construcción colectiva muy fuertes y momentos un poco en los que la organización ha estado un poco en la sombra, ¿no? Sin grandes actividades. Pues este es el momento de recuperar todas esas redes y por eso estoy súper contento de estar acá con ustedes ahora en este momento y de continuar tejiendo esos lazos de los que hablaba Paulo, ¿verdad? Creemos que es fundamental la implicación de la juventud, creemos que es fundamental el establecimiento de relaciones con organizaciones sociales que ya vienen desarrollando alternativas y propuestas específicas que normalmente son ignoradas o invisibilizadas por los poderes hegemónicos. Entonces, creo que estamos en un momento histórico que va a marcar las próximas décadas, el devenir de la humanidad probablemente en las próximas décadas, y que de alguna manera tenemos que asumir ese rol protagónico nosotros y nosotras, y no tenemos que esperar a nadie más. Entonces, bueno, por ahí un poco es la idea desde la que surge esta campaña. Una campaña un poco que pretende generar estos lazos y estos encuentros. Y como decía Paulo, sin el decálogo es orientativo, ¿verdad? El decálogo nos permite enfocar en temas y construir a partir de ese enfoque. No es una campaña cerrada, no es una campaña construida de arriba abajo, sino más bien una campaña en permanente construcción y transformación colectiva. Entonces, bienvenidos todos y todas, las cabezas, las mentes y los corazones, para pensarnos, encontrarnos, hablarnos, reflexionarnos y construir juntos y juntas propuestas que sean capaces de ponerse en marcha ya mismo, ¿no? Decimos de alguna manera que seamos capaces de hacer realidad los sueños más brillantes de esta noche. Pues ese es el llamado y esa es un poco la intencionalidad de fondo de la campaña, encontrarnos y construir juntos y juntas. Muitas graças, Esteban. E muito interessante isto que o Esteban estava dizendo, né, e que o Paulo e a Maria Ellen também traziam um pouco, de que esse projeto Uma Nova Normalidade pensa dentro de um contexto de que esse é um momento histórico único que pede protagonismo, né? E eu lembro que num momento aí o Paulo estava comentando que às vezes as pessoas questionam, tá, mas quais são as ações, né? Num momento histórico de transição, nem sempre a gente sabe quais são as próximas ações, mas a gente sabe o que devemos questionar, né? E esse movimento de pensar uma nova normalidade na América Latina tem tentado justamente questionar alguns pressupostos que achamos que são, já estão dados, mas que são, enfim, podem ser questionados, seja, enfim, na maneira em como organizamos a economia, como organizamos as relações entre nós mesmos, entre os animais, entre a natureza como um todo. Então, é importante essa ideia de pensar o momento histórico e o protagonismo que podemos ter, né? Paulo, Maria Ellen, se você queria comentar alguma coisa, eu passo para vocês também. Eu queria falar uma coisa que eu acho importante, né? Porque, além disso que o Esteban falou, que a gente, e você também, Marcos,
que a gente está criando algo que a gente não sabe aonde vai dar, né? Que precisamos das cabeças pensando todo, e os corações também. Nós não somos os criadores da pólvora, né? Então, ou seja, existem muitos outros grupos que já fazem coisas belíssimas e que transformam a normalidade. Então, a gente já tem movimentos muito estruturados em toda a América Latina e que talvez a gente não conheça. Então, por isso que eu acho muito importante que a gente pesquise mais sobre movimentos sociais autônomos que criam realidades distintas na agricultura orgânica, no movimento sem terra, nos movimentos indígenas, nos movimentos negros, LGBT, para que a gente possa realmente conhecer formas de atuação diferentes. Então, dizer assim, agora nós vamos criar tudo novo. Não, não é isso. Nós vamos estabelecer redes de pessoas que já trabalham com coisas fundamentais e tentar melhorar, inclusive, a nossa forma de atuação, né? Então, acho importante a gente frisar isso aí. Muito bom. Maria Ellen, queria comentar alguma coisa? Só complementando mesmo, como o que o Paulo estava falando, assim, não é uma campanha nossa, assim, a gente não é dono da campanha, de forma alguma. Pelo contrário, é uma campanha propositiva no sentido de refletir mesmo tudo que o Esteban estava falando. A gente estava comentando dos pontos. Os pontos eles foram colocados como ponto de partida para que a gente possa convergir neles pessoas que se preocupam com as mesmas questões, de que forma a gente pode usar esses pontos de partida para transformar, para populações, como você estava falando, Marcos, que as pessoas perguntam, né? Assim, quais são as ações, o que é que eu devo fazer? Né? Não existem respostas prontas para algo que a gente não sabe como vai ser no futuro. Né? Assim, a ideia é que as pessoas se juntem à campanha para sugerir ideias, para contribuir com as reflexões, para questionar algumas situações, né? Colocar situações que aconteceram nos países delas, nas comunidades delas, em que a gente não teve conhecimento. E a campanha ela é um campo de convergência, né, de coisas assim, para que a gente tenha, de alguma forma, um norte, né, assim, de trabalho. Mas, de forma alguma, como eu disse, nós estamos aqui dizendo quais são os próximos passos e o que exatamente a gente tem que fazer ou como a gente vai fazer, né? Por isso é mais um convite do que um regramento, digamos assim. Ótimo, obrigado, Maria Ellen. Temos outras perguntas ou comentários do público presente? Não? Bom, caso não sei se querem dar alguma palavra final, Maria Ellen, Paulo, Esteban, para a gente ir concluindo essa sessão de hoje à tarde. Abro a palavra para vocês. Eu queria inicialmente agradecer novamente, aliás, inicialmente pedir desculpas pelos transtornos com essas tecnologias, a questão do microfone estar liberado ou não para gravar, enfim, acontece, né? Não sabia esse recurso do Meet, mas agradecer novamente, dizer que eu estou muito feliz em fazer parte dessa campanha, junto com o Paulo, junto com o Esteban, né? Junto com todo mundo que se propõe a contribuir, a participar, a dar ideias, a sugerir ações, a dizer para a gente coisas que aconteceram, que foram bacanas em outros lugares, que a gente pode fazer acontecer aqui também, né? E que estou à disposição para conversarmos. A minha área de pesquisa, de estudo, não é dentro do campo das relações internacionais e da ciência política, é na área de educação, de letras e tudo. Por isso que eu estou mais nessa área dos textos, né? Mas também como pesquisadora e ser sempre pensante, como o Esteban nos propõe a assumir esse papel, né? Faço parte também com coração e com entusiasmo da campanha, com todos vocês.
A Simone está perguntando como pode ser participado no contexto local, né? Então, por isso que é importante dizer, além de assinar um manifesto, no contexto local você pode influenciar para que as pessoas participem da campanha. Agora, obviamente, se você tiver um desejo de uma participação ativa no contexto local, e aí depende muito da capacidade de organização que as pessoas estão tendo e do problema que você está enfrentando, Simone. Então, aí é o caso de conversar e perguntar e trocar ideias. Porque eu mesmo tenho me defrontado com algumas questões próximas a mim, que ou eu não sei resolver, ou eu estou resolvendo particularmente, né? Mas a gente pode pensar isso. Então, depende do problema que você trouxer, a gente pode conversar sobre isso e ver como que a gente pode agir, né? Então, são coisas que podem estar dentro da campanha ou além da campanha, porque uma coisa que é importante dizer é que quando a Ellen começou a falar do manifesto novamente, né, é muito importante a gente dizer que a maior parte das pessoas que trabalham nessa rede, nessa campanha, e estão ligadas à CLAIP, não são necessariamente de relações internacionais ou ciência política, mas estão ligadas à construção de paz. E a construção de paz tem, logicamente, uma vinculação com a questão da injustiça social, né? Então, é fundamental a gente pensar nisso. Então, essa ideia de transformar o mundo, né, de transformar por meio de uma utopia ou de um pensamento, ela é fundamental para a gente, né? Então, a gente quer que vocês se unam, inclusive, para pensar coisas que a gente não tem resposta. Tá, Simone? Obrigado pela pergunta. E obrigado, Marcos, por ter participado. Vai lá. Hola. Yo creo que hay, tal vez, en términos generales, se me ocurren para organizar, ¿no?, una respuesta específica a la pregunta. Es que el primer espacio de participación y de construcción era un poco el que estaba planteando Pablo, ¿no?, con su respuesta. Es que tenemos que conversar. Y las conversaciones tienen que ser sentipensantes. Uno de los graves problemas que tenemos en América Latina con la violencia es la destrucción de las redes sociales comunitarias. Nosotros eso, en Honduras, eso tiene una afectación tremenda, directa. Las calles están vacías. No hemos perdido, en beneficio de los espacios de violencia, lo que eran antes espacios de encuentro, de construcción colectiva, de vernos, de tocarnos, de interrelación entre los vecinos y las vecinas, de alguna manera lo que eran espacios comunitarios que servían para atender las necesidades de la propia población en los momentos de dificultad, o que servían para construir espacios de ocio, de tiempo libre, etc. Ese entramado reticular comunitario se ha venido deteriorando en los últimos años, y hay momentos y hay lugares en toda América Latina en que en este momento están completamente rotas. Esas redes, esos entramados sociales son importantísimos para la construcción de paz, son fundamentales. Y eso es uno de los elementos primeros. Conversar, volver a conversar, un poco en la lógica de Maturana, ¿no? Volver a conversarnos en ese entramado de relaciones sentipensantes que nos permitan poner esos afectos de ida y vuelta y en esas relaciones dialógicas entre los seres humanos. Ese es el elemento primordial, fundamental. Como ahora estamos confinados y no lo podemos hacer de manera real, en la realidad real, nosotros de alguna forma tenemos que plantearnos impulsar esos espacios y esos encuentros y esas conversaciones a través de las redes sociales, que para eso están también. O sea, las redes sociales pueden ser ese vehículo, ese ágora pública que tenemos que dotar de contenido. Y ese ágora pública para conversar lo tenemos que impulsar en nuestras propias redes sociales. O sea, definitivamente existen los canales de la campaña, pero estos van a tener importancia y valor en tanto en cuanto nuestros propios perfiles se conviertan en ese ágora pública de reflexión y acción con otros y con otras. Entonces, la primera invitación es esa, colocar los temas de los que estamos hablando de una manera sugerente
para la conversación con los otros y con las otras. Eso es uno de los elementos clave. El segundo es la organización, o la reorganización, si se quiere. ¿Cómo nos volvemos a encontrar y organizarnos en nuestros espacios específicos de la cotidianidad? Yo creo que aquí la propia crisis al final nos va a dar cierta clave. Miren, en Honduras y en Colombia, el golpeo económico a los más vulnerabilizados ya está obligando a reconstruir, por ejemplo, prácticas ancestrales como la olla común. No sé si ese concepto existe en Brasil, pero bueno, simplemente los y las vecinos y vecinas de determinados barrios se están volviendo a juntar para cocinar juntos y poder atender las necesidades de alimentación de los más desfavorecidos en su propio barrio. Esas redes de autoayuda, de apoyo mutuo, autoorganizativas, eso es fundamental. Y eso es otro de los llamados. ¿Por qué no aprovechar esta situación en la que nos encontramos para reconstruir esos espacios organizativos que nos permitan atender necesidades específicas y concretas de la ciudadanía juntos y juntas? Porque en ese espacio de construcción colectiva se van a dar también las reflexiones etipensantes necesarias para hacer transformación. De alguna manera, estos espacios que podemos consolidar de organización en el ámbito más de la cotidianidad primera, creo que son clave. Y luego de ahí, el tercer elemento es que probablemente vayan surgiendo planes de acción o articulaciones con otros y con otras que ya llevan trabajando mucho tiempo, ¿verdad?, en procesos organizativos y llevan desarrollando muchas propuestas que es momento de ponerlas a jugar y que de alguna manera podemos jugar también nosotros un papel en ese sentido, en que todos los cuentos cuenten y no solamente cuente el cuento de alguno, sino que de alguna manera podamos hacer converger a los distintos cuentos y que cuenten, que tengan un valor. Además de esos elementos que me parecen muy importantes en torno a la campaña o a lo que podamos ir generando como movimiento social latinoamericano, hay otros elementos ya en términos técnicos o operativos de la propia campaña. No sé si previamente, disculpen por mi llegada tarde, pero dentro de la campaña hay distintos grupos de trabajo que están involucrados en el desarrollo de la propia campaña, de, por ejemplo, construir tarjetas que faciliten esa reflexión en las ágoras digitales, generar o pensarnos nuevas acciones, tanto virtuales como nuevas acciones en mundo real, en el momento en que los confinamientos empiecen a ser más flexibles. Y también grupos para ampliar la difusión, ¿no? Entonces, por supuesto, bienvenidos y bienvenidas todas aquellas personas que tengan ganas o inquietud de articularse a alguno de esos grupos de trabajo que ya están constituidos y que lo articulan jóvenes desde México hasta Argentina. Entonces, y por supuesto Brasil. Creo que hay algún compañero, porque antes vi a Luan por ahí, creo que está Luan, no sé si hay alguien más, pero ya forman parte de algunos grupos. Entonces, que sepan que esos grupos, por supuesto, existen y pueden trabajar. Y por último, como para cerrar, entender que efectivamente esta campaña al final es una herramienta más de un proceso de transformación que tenemos que hacer a modo de conjunto de acción, cuanto más denso y extenso mejor. ¿Y qué quiere decir eso? Pues quiere decir que de alguna manera tenemos que abordar las 4 dimensiones que desde la perspectiva de la paz transformadora, pues algunos autores sostenemos que son pertinentes. La primera de las dimensiones de transformación es la personal, es la interna. Es la que tiene que ver con el cuestionamiento de cómo piensa, siente, hace cada uno de nosotros. De cómo construimos o mejoramos esos equilibrios internos entre la mente y el corazón, entre lo que siento y lo que hago, en cómo transformar todos estos, de pronto, sentimientos que a veces afloran, ¿no?, de odio, de rabia, de envidia, por otros sentimientos que nos permitan construir de una manera más justa y más digna y reconocer al otro y a la otra, ¿no? Y eso tiene que ver con la transformación de muchos preconceptos o incluso de muchos pensamientos que están instalados en nosotros y en nosotras, y que tiene que ver con la afectividad también y cómo sentimos los seres humanos, ¿no? Y por qué sentimos lo que sentimos, y hacer muchas reflexiones que son profundamente autocríticas y que requiere
un autoconocimiento de uno, ¿verdad? Eso es uno de los elementos que me parece fundamentales en los procesos de construcción de paz transformadora. Las otras tres dimensiones son la dimensión social, que era la que hablábamos antes, ¿no? La construir desde las cotidianidades con otros y con otras relaciones equitativas, justas, de atención sinérgica de las necesidades, el reencontrarnos como seres humanos, es uno de los elementos claves, la recuperación del espacio público, etc. El tercero de las dimensiones que hablamos en los procesos de construcción de paz, nosotros la llamamos la dimensión estructural, porque no puede quedar la transformación, ustedes son de relaciones internacionales y esto lo conocen bien, no pueden quedar las transformaciones en cuestiones personales ni tampoco en cuestiones sociales, comunitarias. Hay que dar también un paso más. Es muy necesario transformar los modelos políticos y económicos con los que gobernamos o con los que el mundo funciona, ¿verdad? Este crecimiento sistemático de la economía y de la productividad, basado en la maximización de los beneficios, la acumulación del capital, con unas externalidades medioambientales tremendas, no puede continuar. Y probablemente la COVID-19 sea la última de las advertencias a la humanidad. La última. Y eso hay que decirlo así, porque nuestro propio modelo de producción económica nos tiene en el filo de la navaja, en términos de sustentabilidad ambiental, en términos de extinción de la especie humana. Y hay que transformar la manera de producir y de relacionarnos en el mundo económico. Eso es clave. Lo mismo podríamos hablar de las cuestiones políticas. Nosotros planteamos mucho en las reflexiones que de esta crisis podemos terminar en un escenario oscuro que signifique una vuelta de tuerca al fascismo 3.0 y el revivir de alguna manera la ominosa década de los 80 en América Latina, o podemos, por el contrario, generar unas transformaciones en los modelos democráticos orientada a la profundización precisamente de esa democracia, a la generación de democracias participativas, deliberativas, horizontales. Pero eso dependerá en gran medida de nosotros y de nosotras. Y dependerá en gran medida de transformar las maneras de entender el mundo y de asumir la responsabilidad política que todo ciudadano tiene. Y eso requiere un compromiso personal, ¿no? Por eso todas las dimensiones están relacionadas. La dimensión individual, la dimensión social y la dimensión estructural. Los cambios estructurales también tienen que ver con cambios personales. Y eso es importante entenderlo. Y la última de las dimensiones es la dimensión ambiental. Hablábamos antes del modelo económico y sus impactos precisamente en el medio ambiente. Tenemos que transformar la relación de los seres humanos con la madre tierra. No puede ser más una relación de explotación o de aprovechamiento de los recursos naturales. Tenemos que cuidar los bienes naturales de la madre tierra. Y eso implica un cambio en la manera de relacionarnos como seres humanos, como especie, con los otros bienes, vamos, con las otras vidas que no son humanas. Y eso implica transformaciones, como decíamos antes, también muy personales, incluso en la propia alimentación de uno, ¿verdad? Entonces, la invitación es a eso, es a generar este proceso transformador en esas 4 dimensiones y hacerlo juntos y juntas. Y por supuesto no tenemos una receta mágica. La receta la tendremos que ir construyendo y tendremos contradicciones y tendremos dificultades y nos caeremos en el proceso. Pero la perseverancia, esperemos que sea la luz que ilumine el camino, un camino que haremos al andar juntos y juntas. Como dice el poeta, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pues nada, caminemos en esas 4 dimensiones juntos y juntas y adelante, porque hay mucho que hacer. Muitíssimas graças, Esteban. Creio que hoje à tarde foi bastante interessante, né? Ganhou uma dimensão internacional, latino-americana também, o nosso encontro. Então, para concluir, quero agradecer imensamente o Paulo, Kuhlmann, Maria Ellen, enfim, por ter aceito, né, o convite do programa de pós-graduação em Ciência Política e Relações Internacionais para esse webinar. Agradecer também ao Esteban, que dentro do improviso aqui, chegou e nos brindou com excelentes reflexões sobre a estima da nova normalidade.
Como vocês notam, conforme foi passando o evento, nós colocamos no chat tanto o link da Nova Normalidade, como também o abaixo-assinado. Também colocamos aí o link, né, da revista que a CLAIP edita, a Revista Latino-Americana de Estudos para a Paz e Conflitos. Convido a todos para que entrem, considerem submeter seus trabalhos, né, uma revista recém-criada, mas que tem um grande potencial de ser o principal veículo de estudos para a paz e conflitos na América Latina. Então, agradecer mais uma vez a vocês três, eu vou dar por concluído esse webinar de hoje à tarde, e contamos aí, né, todos envolvidos nessa campanha também, com a colaboração de todos e de todas. Um abraço a todos e boa tarde. Um abraço, muitas gracias. Boa tarde, obrigada. Tchau. Obrigado, valeu, tchau, tchau. Sim.